um atentado à lei maior. A expressão é clara. São crimes de responsabilidade usados no presidente da República que atentem contra a Constituição. Note, o legislador constitucional não fala que violem, não fala que violentem, não utiliza palavras mais fluidas, nem mais brandas. Ele fala que atentem, fala em atentado, fala em violência, fala em ato extremo, fala em ato de ruptura a princípios sensíveis. Quem desrespeita a lei não atenta contra o seu espírito. Quem viola a lei não comete um atentado à ordem jurídica. Portanto, a Constituição, nobre senhor relator, deixa claro que não é qualquer ilegalidade, não é qualquer violação, não é qualquer irregularidade, não é qualquer situação de desrespeito tangencial à lei que deve qualificar um crime de responsabilidade. É apenas um atentado à Constituição. Por quê? Porque no sistema presidencialista é excepcionalíssima a possibilidade de afastamento do presidente. Ou seja, a expressão atentado revela o valor que está por trás da Constituição. Revela que é uma situação gravíssima. Não é qualquer situação de ataque, de colisão com norma constitucional qualquer que gera o impeachment. É um atentado. É uma violência extraordinária a princípios estruturantes. É uma violência aos alicerces centrais da ordem jurídica. Crime de responsabilidade, que porventura a lei define, que não tem esta característica, é inconstitucional. Se viesse a fazer, seria inconstitucional. Por quê? Porque tem que ser um ato de extrema gravidade. O que a lei tipifica e o que se corporifica no mundo dos fatos. Segundo aspecto. A Constituição deixa claro que os atos que podem qualificar o crime de responsabilidade devem ser praticados diretamente pelo presidente da República. O texto é claro. E a Constituição não tem palavras inúteis. São crimes de responsabilidade usados pelo presidente da República que atentem contra a Constituição. Atos do presidente da República. Atos que não sejam atribuídos a ele. Atos que não decorram do exercício da sua competência direta. Atos que não sejam diretamente advindos da sua ação administrativa não qualificam impeachment. Portanto, para que possamos ter a possibilidade de um crime de responsabilidade, é necessário que tenhamos um ato do presidente da República. É o que diz a Constituição. Se desagrada a alguém, que se mude a Constituição. Não é o estatuto. Atos do presidente da República. A doutrina é clara e indiscutível. Inclusive quando aprecia esta matéria em âmbito de cassação de governadores e de prefeitos. Que, por analogia sistêmica ou do ponto de vista federativo, se aplica. Basta ver a jurisprudência. Tem que ser ato imputável diretamente ao chefe do executivo. Terceiro ponto. Para que exista o crime de responsabilidade, embora a Constituição aponte uma situação meramente exemplificativa, é necessário a tipificação legal. Não há crime sem prévia lei que o defina. Não há crime sem tipo legal antecedente. Portanto, indiscutivelmente, em que pese a Constituição tenha trabalhado com afirmações amplas, existe para a configuração do crime de responsabilidade a previsão legal que estritamente identifique a prática delituosa. Ou seja, o fato de ser o impeachment um procedimento jurídico-político não afasta a necessidade da tipificação rigorosa, criteriosa e estrita, uma vez que se está falando em campo de restrição de direitos, de sanção política, mas de sanção. Nullum crime sine previa lege. É necessário que tenhamos a lei tipificando o delito para que eu possa ter a sanção. Outro ponto. Não podem qualificar como impeachment os atos praticados fora do exercício do mandato ou das funções do presidente da República. É a aplicação ao texto do próprio artigo 86, parágrafo 4 da Constituição Federal, que já li. O presidente da República não pode ser responsabilizado criminalmente nem politicamente por atos que sejam praticados fora do exercício das suas funções. Portanto, nenhum crime, nenhum delito
que se refira a fatos que antecedam o exercício do mandato, por força do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, pode ser qualificado como crime de responsabilidade. E, finalmente, surge do texto constitucional a ideia de que um crime de responsabilidade, para sua configuração, exige ação dolosa do presidente da República. Por que isso? Porque a Constituição fala em atentado. Não existe atentado culposo. Atentado ao texto constitucional é doloso, é má-fé, é deliberado, vem de iniciativa. Impossível a configuração, data máxima vênia de entendimentos opostos, e crime de responsabilidade sem ação dolosa do primeiro mandatário do país. Aliás, todos nós sabemos que em sede da tipificação de delitos, crimes dolosos são sempre tipificáveis, mas os culposos, para que possam ter a sua tipificação, exigem determinação legal expressa. E não existe na nossa legislação infraconstitucional, como veremos, tipificação que preveja crimes culposos. Portanto, um crime de responsabilidade exige que o ato praticado pelo presidente da República seja por ele diretamente praticado. Que seja um ato doloso. Que seja um atentado à Constituição, uma violência excepcional, capaz de abalar os alicerces do Estado. Exige a tipificação legal. Portanto, todo um conjunto de ingredientes necessários para a configuração de um processo de impeachment. Fora desses pressupostos, qualquer processo de impeachment é inconstitucional, é ilegal. E é nesse plano que tem se colocado uma discussão que, a meu ver, muitas vezes se coloca muito mal na opinião pública. Tem se indagado. Impeachment é golpe? Senhores deputados, senhoras deputadas, pode ser ou não. É fato que o impeachment está na Constituição. E se todos esses pressupostos forem atendidos e a lei for atendida, pois bem, o impeachment não será golpe, será uma situação extraordinária, excepcionalíssima. Mas, se esses pressupostos não forem atendidos, se não houver um atentado à Constituição, se não houver ato imputável ao presidente, se não for uma ação dolosa, se ela não for tipificada, a tentativa de impeachment é golpe de Estado, sim.